Salve a todos os queridos ouvintes do nosso programa, sejam bem-vindos. Muito boa noite, está começando o episódio 258 do Bandeirada, o programa esportivo mais premiado das web rádios do Brasil. Já sabem, né? Inscrevam-se no nosso canal, curtam nossa fanpage, facebook.com/bandeirada, sigam nosso Twitter, @pgmbandeirada, e deixem seus comentários. É claro, seus comentários são tudo aquilo que faz o nosso programa crescer cada vez mais. Ter a opinião de vocês, ouvintes, é sempre muito importante pra gente. Vamos lá, então. Bandeirada. Apresentação: Rodrigo Vilela. Salve a todos os ouvintes ligados com a gente, sejam bem-vindos. Muito boa noite, eu sou Rodrigo Vilela e está começando o Bandeirada, episódio número 258 do programa esportivo mais premiado das web rádios do Brasil. Bandeirada. Que legal! E é sempre muito legal quando você participa com a gente. Então, o de sempre, deixem seus comentários em nossas redes sociais, curtam, compartilhem, sigam, assinem e tudo mais. facebook.com/bandeirada, Twitter, @pgmbandeirada, nosso canal no YouTube, bit.do/bandeirada, assinem nosso feed para você que ouve pelo Podcast Addict, pelo iTunes, bit.ly/RSS Bandeirada, para você que ouve pelo Mixcloud, mixcloud.com/bandeirada. Para você que está ouvindo pela rádio, pode ouvir também pelo celular, nos aplicativos TuneIn e Radiosnet. Para quem tem Android, o Radiosnet, o TuneIn não. O TuneIn funciona até em BlackBerry. Então, não tem perdão para não ouvir a gente. É sempre muito legal quando você participa com a gente, quando você deixa seus comentários. Então, deixem seus comentários, porque hoje, vocês veem que até eu me engasguei, porque hoje o programa tá tinindo, para variar, muitas polêmicas nesse fim de semana. Na verdade, Eric Von Draxler, boa noite para você, destaque inicial. Boa noite, Rodrigo, para todos vocês que nos ouvem aqui no menor programa esportivo do Brasil, Rodrigo, vamos lá, você por acaso tem insônia? Se eu o quê? Você tem problemas de insônia? Você não consegue dormir direito? Seus problemas acabaram! Vem aí mais uma edição da Fórmula 44, aguardem! Cara, se a temporada fosse todas as provas na Rússia, eu tenho certeza que os problemas de insônia acabariam. Carlos Martins... Rússia e Abu Dhabi, alterna e manda. Abu Dhabi tá mais legalzinho por causa das retas. Carlos Martins, boa noite pra você, destaque inicial. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Eric. Boa noite a você que nos ouve. Destaque inicial. Que prova insana no oval de Charlotte da NASCAR. Pena que para alguns foi o final digno de choro. Carlos, vou te pedir para você afastar um tiquinho o microfone do centro da sua voz para não ficar soprando a voz, mas eu concordo contigo, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar o programa. Só que a gente não vai começar nem com Fórmula 1 e nem com NASCAR, porque enfim o WTCR chegou à China e enfim tivemos prova na China. Mundial de Turismo FIA WTCR em Ningbo, na China. Ano passado a prova foi uma calamidade, um pé d'água que Deus mandou. Chegou ao ponto da segunda corrida ser completamente sob safety car, o que foi uma vergonha. Prova disso é que o público não se empolgou muito. Aliás, é uma coisa que eu tenho como crítica, aqui Eric e Carlos podem falar, em países que não são acostumados ao esporte a motor, como é o caso da China ainda, o costume tem que vir das categorias de base. Então você tem que fomentar o gosto pelo esporte a motor nas categorias de base. Não adianta você enfiar logo de cara Fórmula 1, MotoGP, Mundial de Turismo, se você vai ter 50 pessoas na arquibancada, meia dúzia de gato pingado. Infelizmente o público ficou muito abaixo do que as 3 corridaças. Eric Von Draxler, corrida com todas as maiúsculas, com caps lock, porque foram 3 corridas sensacionais. E quem diria, né, Eric, o Ivan Miller, que estava ficando sem carro para a temporada, montou uma equipe às pressas, carro todo branco, correndo com o Hyundai, as 3 vitórias da equipe dele.
Caraca, hein? Tipo assim, entrando aos 17 minutos do segundo tempo da prorrogação, né? Mas assim, o que você falou antes é até válido a gente comentar, porque, cara, imagina você chegar do nada, né? E querer botar essa história de esporte motor pra cima dele, sabe? Principalmente num lugar que não se conhece, assim, que não se conhece o esporte motor, não o lugar, obviamente, né? Cara, e só precisa realmente tem que haver um incentivo assim, eu acho que tem que haver um incentivo de levar o esporte motor aonde tem tradição pra isso. Senão você vê os lugares bacanosos, mas com pouco público, né? Um pouco público. Carlos, pode comentar sobre isso também, mas eu sempre brinquei, sempre que a gente falou do Mundial de Turismo, que nós tínhamos 2 campeões para defender o título, né? Lembrando aos ouvintes que o WTCR é a junção do WTCC, que existiu até o ano passado e que estava em baixa, com o TCR Series, que era uma categoria muito em alta, com o regulamento TCR, a menina dos olhos das montadoras, e a FIA resolveu unir os dois. Foi uma união perfeita, porque o regulamento inteiro foi do TCR, inclusive a quantidade de corridas, 3 por fim de semana, com as pistas do WTCC que são muito mais legais. Foram 3 corridas sensacionais, estoques, carros derrapando, fazendo curva de lado, driftando de todo jeito. E Ted Bjork, mais um sueco, atual campeão do WTCC, né, Carlos? Já venceu 2 nessa prova chinesa. Carlos Martins, reza a lenda que você deve desmutar o microfone para falar. Ele... Sim, isso. Obrigado por marcar sobre isso, Rodrigo. E continuando, Ted Bjork mostrou a que veio nessa temporada e, pelo jeito, acho que teremos o campeão unificado, já que Jean-Carl Vernay tá um pouquinho mais para trás na classificação. Um pouquinho mais para trás, ele foi zicado nesse fim de semana, ele tava andando bem nas provas. A pergunta que eu faço, alguém viu Jean-Carl Vernay em Ningbo? Eu vi, tentando ultrapassagens malucas e se dando mal. Meio que professor Pardal, veio o desespero. Não, engraçado que essa prova foi muito bacana do ponto de vista de pilotos que estavam lá atrás, que começaram a surgir, né? Tivemos grandes provas, tanto do Vernay, apesar das maluquices que fizeram ele ter mau resultado nas 3 corridas, ele bateu em 2, inclusive. O Denis Dupont conseguiu um pódio. E, Eric, sabe quem que aproveitou bem esse fim de semana? Quem seria? 2 carinhas que eu acho que você já ouviu falar deles. Esteban Guerrieri, o argentino, que conseguiu 2 pódios e subiu bem na classificação. E o atual líder do campeonato, Gabriele Tarquini. Esse aí, o primeiro eu não lembrava muito não, mas o segundo eu sei, que já conheço de longa data. Carnavais. E esse aí tá é mais um que tá com a pia, com o louça batendo, né? Deve estar vaziozinha, porque ele... Esteban Guerrieri, até esses dias atrás, ele correu umas provas na Stock Car também. Sim, ele participou de... graça aqui em Terras Tupiniquins. Participou de provas. Ele é ingresso do WTCC. Aliás, do campeonato, é muito engraçado a classificação do campeonato, porque os pilotos do WTCC, eles, vamos dizer, conhecem o carro do TCR esse ano. A cambada que veio do TCR tá penando esse ano. É muito engraçado isso, porque o que a gente imaginava, né, Eric, eram os pilotos da TCR Series, por conhecerem o carro, o regulamento, tudo, estarem dando um show. Não é o que está acontecendo. Dos 5 primeiros, 4 são do WTCC, o que mostra que o talento ainda prevalece em certas categorias, graças a Deus, né, Eric? Que bom, né? Que bom. Pelo menos isso, né? Que bom isso. Carlos, desmuta aí pra mim responder uma coisinha agora. O Eric também pode responder, mas vou começar por você. Juan, que é uma pista rápida, Moteg e Macau.
é pra sair faísca num campeonato desse, né? Ah, sim. O One, principalmente em pista rápida e as curvas velozes de One. Macau, então, nossa, prepare-se pra carnificina. Macau é a versão taladega do WTCR. Sempre rola Big One. Eu, particularmente, não colocaria Macau pra fechar o campeonato. Eu, Rodrigo Vilela, colocaria uma outra prova depois, ou faria de Macau uma prova apenas extraoficial pra dar dinheiro. Mas vai ser um atrativo que o WTCC não tinha. O WTCC usava a prova de Macau justamente como festa. Agora não, ela vai valer pontos e vai decidir o campeonato. Classificação do campeonato então, ouvintes. Deixa eu passar como é que ficou. Primeira prova, quem venceu foi o Ted Bjork, seguido pelo Esteban Guerrieri e pelo Frederik Verwich. Esse belga tá azucrinado de correr bem nessa temporada. Segunda prova, Ivan Miller venceu com o Mehdi Benani e o Esteban Guerrieri. Terceira prova, Ted Bjork venceu de novo com o Gabriele Tarquini em segundo, Denis Dupont em terceiro. Os ouvintes podem se perguntar, e o Thiago Monteiro? O Thiago Monteiro bateu feio nos testes que tivemos na Espanha no início do ano. Ele deu uma pancada muito feia e estaria liberado para correr esta prova. A Honda, por precaução, a equipe Butsen Honda, sim, é do Thierry Butsen a equipe, tá? Por precaução, colocou o McInroy para correr as duas corridas e o Thiago Monteiro então volta para Moteg para correr as duas últimas, Moteg e Macau, e iniciar 2019 já como um dos favoritos ao título, já que o carro da Honda é muito bom e essa categoria só tende a crescer. Como eu falei, próxima prova já na semana que vem em Wuhan, na China, né, entre os dias 5 e 7 de outubro. Diga, Eric. E bem, eu tava vendo até o traçado aqui da pista de Ningbo. Cara, lembra tem um Moteg essa pista. Pelo traçado. Tem um queijo de Moteg, Moteg que era só que um pouquinho mais reduzido. Eu achei bacana o traçado, né? O traçado é sensacional, Eric. Cara, nossa, eu vou te falar, viu? Ainda tem a questão de ser anti-horário, né? Que já é um desafio sempre a mais, né? Ouvintes, colocaremos o link das 3 corridas na nossa fanpage e vocês verão o que é uma pista sensacional. Eu tô ouvindo. Maravilha, o Carlos também deve estar me ouvindo. Escreve o que estiver me ouvindo. Tá mutado, mas Rodrigo, me responde um negócio aqui. Diga. Você falou que vai botar o link de corridas. Isso. Vocês por acaso estão em sites oficiais? Sim, sites oficiais. O WTCR sempre compartilha os melhores momentos no seu canal oficial. Exatamente. Essa é a diferença da categoria que quer juntar público pela internet, ao contrário da Fórmula 44, que quer cobrar quase R$200 para poder ver tudo, ainda bota aplicativos de live time que ficou um cocô. Sabe o que significa? WTCR é vida. Exatamente. Claro. A moto... Você falou disso. O Tarquini tá lá. Exato. Você falou disso, é pior. A MotoGP é pior. Ela não deixa nem o live time aparecer, você tem que pagar. Classificação do campeonato: Tarquini 241 pontos, Ted Bjork 233, Ivan Miller 232, Norbert Michelis 195 e Jan Erlacher 178. Os 4 primeiros são Hyundai. Tem umas coisas que a gente não entende. Vambora então? Tecnologia criativa é isso aí. Exatamente. Então, bora lá. Hora da NASCAR. NASCAR em Charlotte, no Roval de Charlotte. Circuito misto com circuito oval. E, bom, uma bosta. Eric, é só o Maurílio Bispo e o Felipe Azevedo continuam na disputa, porque o resto todos já tem um eliminado pelo menos. Vitória de Ryan Blaney. Sim, Ryan Blaney venceu. Depois que, em 3 voltas, grande disputa entre o Martin Truex e o Jimmie Johnson. Uma disputa sensacional, os dois... O Truex praticamente classificado, o Jimmie Johnson com o 2º lugar garantido no playoff. Mas sabe aquele bonequinho, Eric e Carlos? Aquele bonequinho
do quem trabalha sempre alcança? Sabem? Esse bonequinho resolveu ajudar a um personagem, vai ser o meu 10, tá? Kyle Larson. Vamos explicar daqui a pouco por quê. Porque ele tirou a vaga do Jimmy Johnson. Pô, a disputa pela liderança não foi do Truex com o Johnson, Rodrigo? Foi. Na última curva, no último S, o Jimmy Johnson tentou uma manobra suicida pra vencer, o que é inadmissível. Ah, mas ele é hepta, tem que lutar pra vencer. Amigo, na fase que tá Chevrolet, classificação pras quartas de finais é lucro. Com o carro cacareco que tava da equipe Hendrick, é lucro. Ele jogou fora a classificação. Foi no tie-break? Foi. Foi nos critérios de desempate? Foi. Porque ele fez a mesma pontuação do Almirola e do Larson. Acabou eliminado por erro próprio. Uma coisa... Carlos, a gente trola, a gente brinca, a gente sabe reconhecer talento. Lógico, o cara não é heptacampeão à toa. Mas deu branco total na cabeça dele de fazer uma manobra daquela. Não, ali deu ele pior que amador. Amador não faz aquilo. Baixou, com perdão da palavra, baixou um John Hunter Nemechek nele. Nossa. Cara, ali bateu um, sei lá, um Cole Witt, um McDowell, qualquer coisa desse tipo nele, Eric. Ali, JJ48 parou de funcionar. Bateu o desespero. Ali bateu o desespero, o Chad Naus, tipo, entrou em off e ele falou assim, eu preciso vencer. Ele achou que só com a vitória classificaria. Não, o segundo lugar tava classificando ele. Não dá pra entender uma coisa dessa. Sim, ele mas ele se esqueceu disso. Gente, mas tem... Não dá pra julgar. Eric, tem crew chief pra quê? Não, pois é, mas assim, o Rodrigo, não, vamos lá, eu só pra lembrar mais uma vez, né, reiterismos à parte, por mais que ele tivesse uma posição tal, tá ok, você tem pra quê? Pra avisar? Ok. Ah, velho, de repente ninguém tinha se ligado na informação na hora, o cara foi tentar ganhar, cara. Né? Mas, cara, não tinha o que fazer. E ele fala, eu fui pra ganhar e não me arrependo não. Mas, porra. Tudo bem, se ele não se arrepende, se a equipe acha que não se arrepende, tudo bem, o problema é deles. Mas não exime a gente de criticar. Aqui, ó, olha. E outra, Eric, olha pra você ver Eric, pra você ver o tamanho do absurdo, eu sei que você vai falar, mas só pra eu completar essa informação, pra você ver o tamanho do absurdo, você também, Carlos, vamos comentar sobre isso, a gente tem alguns minutos pra comentar, mas ele em segundo lugar, ele tava se classificando e tava ficando em 8º na soma geral, ele ia conseguir uma posição muito melhor pra avançar pra semifinal, né, já ia botar um medo no pessoal, opa, o Jimmy Johnson agora tá começando a se destacar. Opa, temos que começar a tomar cuidado com ele. Jogou fora. Como assim? Mas eu vou até, ó, o Twitter dele, ele comentando aqui que a única coisa que ele mudaria é o balanço do freio dianteiro na zona de frenagem. Vai ver que provavelmente foi o que falhou na última curva. Pois é. Rodrigo, Fala. Não há muito que se tentar fazer, sabe? Assim, quando você... tudo bem, tentar correr com o regulamento, beleza, mas a situação que tava também, quando ele viu que tinha uma possibilidade de tentar uma vitória, né? E convenhamos, seria uma redenção pra Ren, não digo nem pra Chevy, pra Click. No ano que foi tenebroso pra Hendrick e pra Chevrolet, cara, imagina, vou ter a chance de ganhar, pelo menos vou conseguir ir pra casa do vexame. Sim. Pensa, né? E aí, por que tudo isso, ouvintes? Porque a corrida foi maluca. Até teve menos acidentes do que eu imaginava ter depois dos treinos, que todo mundo bateu ou deu uma escapada. Mas os pilotos até que...
Tem uma foto do carro do Kyle Larson obliterar no pit lane. Sim, não, até aí, ótimo. Não, foi pior na corrida. Por que aconteceu? Tava em banho-maria, um acidentezinho aqui, um toquezinho ali, uma rodada, até a relargada lá pro final da prova, onde o Brad Keselowski errou na curva e chapou o muro na primeira curva. O Kyle Larson não conseguiu fazer a curva, bateu junto e a batida foi mais forte do que o normal. Resultado, o Kyle Larson tava com o carro destruído, bandeira vermelha, ele com uma cara de quem ia sair dali chorando de todo jeito. A equipe da Chip Ganassi foi pro box, tentou arrumar o carro dele do jeito que dava. Aquele pneu torto foi a cena da prova, eu acho, hein, Carlos e Eric. Começar pelo Carlos agora. Hein, Carlos, foi a cena da prova porque ele foi com o carro torto em busca de uma 25ª posição, e ele conseguiu a 25ª posição no último metro, porque o Jeffrey Earnhardt bateu na última curva, e foi o carro que o Larson passou para conseguir o ponto necessário para se classificar. Esse é mito. Foi de forma heróica, com bravura. O Larson, assim, vamos colocar, dentre os Chevrolet, ele que carrega, ele e Chase Elliott, que carrega nas costas. Estão carregando o Bowman tá com um mero figurante. Austin Dillon conseguiu a vitória no susto em Daytona. Sim. Então, assim, os que carregam a marca da gravata nas costas são Kyle Larson, principalmente, Chase Elliott ali pouquinho, bem pouco. Mas quem mais carrega. Dá pra colocar. Kyle Larson. Dá pra colocar os dois, aplauso. Apesar do Kyle Larson estar melhor, incrivelmente, foi o Chase Elliott quem deu a única vitória da Chevrolet, ele e o Dillon, nessa temporada de 2018. Os dois estão classificados, então... Mas foi o que eu disse, o Dillon foi no susto. Foi no susto, exatamente, Também dá pra dizer isso. Tá, não tiram-se os méritos. E ele bateu mais do que bengala de cego também nessa prova, por isso que caiu fora. Exatamente, fez tudo. Foi uma prova horrível do Austin Dillon. O do Denny Hamlin também, péssima. Bom, é por isso, o Twitter do Hamlin era por causa do patrocínio da FedEx, tinha coisa de delivery. E delivery em inglês significa entrega. Exatamente. O que o Denny Hamlin fez nessa fase? Foi entregar, foi a flanelinha da NASCAR. Guardou a vaga para outro conquistar. Classificação, então, quem passou de fase? O Kyle Busch com vitória, o Brad Keselowski com vitória, o Ryan Blaney com vitória. Truex Jr., 74 pontos acima. Kevin Harvick, 44. Kurt Busch, 23. Joe Logano, 18. Chase Elliott, 11. Clint Bowyer, 7. Alex Bowman, 2. Kyle Larson e Aric Almirola, 0. Porque eles empataram com o Jimmie Johnson, mas tiveram um desempenho melhor durante a temporada e por isso eles se classificaram. Jimmie Johnson eliminado com 0, né? Austin Dillon, 26 abaixo do corte. Denny Hamlin, 41. Eric Jones, 51. São os 4 que dançam nessa fase da NASCAR. Próxima fase, os 12 melhores. Agora a próxima prova em Dover. Dover que vai decidir quem passa de fase na Xfinity. Quem venceu na Xfinity foi o Chase Briscoe, com Justin Marquez e Austin Cindric entre os 3 primeiros. E a classificação tem o Christopher Bell classificado com a vitória que ele teve na prova passada. Aí tem Daniel Hemric, 30 pontos a mais. Tyler Reddick, 21. Cole Custer, 14. Matt Tifft, 13. Elliott Sadler, 11. Justin Allgaier, 11. Ross Chastain, 9. E aí os eliminados por enquanto: Austin Cindric, menos 9. Ryan Truex, menos 24. Ryan Reed, menos 25. Brandon Jones, menos 28. Carlos Eric, mais alguma coisa dessa prova sensacional da NASCAR? O pessoal tá comentando e eu vou deixar... Eu vou falar os comentários no próximo bloco, tá? Referente à NASCAR, eu vou falar um pouco sobre dança das cadeiras. Porque... Ryan Newman vai correr com 6. Exato, Ryan Newman tá definido com a temporada full no carro 6 da Roush. Sensacional. Quem sabe ele junto da equipe não possam realizar a ascensão. Kurt Busch já fez isso com a Furniture Row? Com a Furniture Row. Tem novo piloto para 47 também, né?
Sim. Depois que AJ Allmendinger foi defenestrado da equipe, tem um novo piloto, Ryan Preece. Ryan Preece vai correr no 47. 19 ainda tá vago, né, na Joe Gibbs. O único pecado é que a Joe Gibbs, por enquanto, vai sendo a única equipe de temporada completa a ter o carro Toyota. Pô, o carro não é tão ruim assim. Olha, referente a isso, Rodrigo, existem rumores de que o atual ocupante do 19, o Soares, vai pro 95 e no lugar Christopher Bell entra. Boa possibilidade, viu? Vai ser bacana isso. Só que aí que tá, o 95 entra com apoio total da Gibbs por causa da grana do Soares. Ah, sim. Com certeza. Bom, mais alguma coisa? Bom, referente à prova, nós já falamos sobre. Ontem no grupo dos ouvintes eu coloquei algumas músicas para quem quisesse chorar um pouquinho o que aconteceu com o Jimmy Johnson. E teve gente, o Vinícius, que quis roubartilhar a música que eu coloquei da Janis Joplin. Eu falei assim, pode roubartilhar, marcar quem que você quiser. Qualquer dúvida, coloca meu nome, fui eu que dei a ideia. Ferrou então, fala, Eric. Vai tudo pro like. Mas olha só já para as quartas de final, ou fase de 12, ou dana-se, não que vocês preferem chamar. Olha a canagem. O Kyle Busch já a fase de 12 com 3.055 pontos. E aí você vê o Havik 3.050, Truex 3.038 e o BK com 3.25. E o resto lá, 3.15 para baixo, né, é que vai ser a treta. Para a alegria do senhor Carlos Alberto Martins, nós temos, olha só, são 12, né? 3 menos 2, 5, 7 Fords. São 7 Fords? 7 Fords dentro do Chase na fase dos playoffs. Que legal, hein? E é legal pra caramba. Bora então, gente! É legal por demais. Bora lá. Estou feliz da vida, então. Aproveita, porque ano que vem vocês vão tomar lindo ano que vem. Porque que a Ford vai mudar pro Mustang, vai ser essa mesma draga que tá... Veremos. Gente, sem previsões. Pode ser. Mas não perca as cenas do próximo capítulo. Previsões furadas só aqui com os comentaristas do Bandeirada, tá, gente? Vambora, então. Encerrando o primeiro bloco do nosso programa, é hora de som na caixa.